Boa noite, paz e bem. Sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa terceira conferência de animadores Laudato Si. Sejam bem-vindos e bem-vindos a todos os participantes. Bem-vindo, Gogó, bem-vinda, Mai, bem-vinda, Letícia. É uma alegria a gente estar aqui novamente nessa nossa caminhada de formação e ação, tendo como guia a encíclica Laudato Si. E hoje, um dia muito especial, dia de Santa Clara de Assis, a nossa oração inicial é dedicada a ela. Então, eu convido a Mai para nos ajudar nessa oração e eu passo a palavra para ela. Boa noite, paz e bem. Oração a Santa Clara. Clara, santa cheia de claridade, irmã de São Francisco de Assis, intercede pelos teus devotos que querem ser puros e transparentes. Teu nome e teu ser exalam o perfume das coisas inteiras e o frescor do que é novo e é renovado. Clareia os caminhos tortuosos daqueles que semeiam no próprio egoísmo e nas trevas do isolamento. Clara, irmã de São Francisco, coloca em nossos corações a paixão pela simplicidade, a sede pela pobreza, a ânsia pela contemplação. Te suplico, irmã Lua, que junto ao sol de Assis, no mesmo céu refugie. Alcança-nos a graça que confiaste, vos pedimos. Santa Clara, ilumina os passos daqueles que buscam a claridade. Amém. Amém. Obrigado, Mai. Então, nesse dia de Santa Clara de Assis, inspirados por essa vida, né? Essa vida de Santa Clara que, junto a São Francisco, tem esse reconhecimento da luta pelos mais pobres e da luta pela nossa casa comum. Então, inspirados por essas duas grandes figuras da nossa comunidade católica, eu convido o Gogó a nos direcionar nessa terceira conferência. Então, Roberto Malvez, que é mais conhecido como Gogó, ele é graduado em Estudos Sociais e em Filosofia pela Faculdade Salesiana de Filosofia, Ciências e Letras de Lorena, em São Paulo, e também é graduado em Teologia pelo Instituto Teológico de São Paulo. Ao longo dos anos e da história, lutou contra o regime militar na defesa dos direitos das populações realocadas em razão da barragem de Sobradinho, na luta pela convivência com o semiárido, expressa sobretudo na captação da água de chuva para beber e produzir. É escritor e concilia suas atividades com a composição de músicas, as quais revelam parte do seu trabalho político e do seu lado religioso. O Gogó também atua no Conselho Pastoral dos Pescadores, na Comissão Pastoral da Terra, na CPT, é assessor da REPAM e também membro da Comissão Especial de Ecologia Integral e Mineração da CNBB. Então, Gogó, muitíssimo obrigado pelo seu sim. Está todo mundo muito ansioso para essa partilha com você e a gente passa a palavra para você. Muito bem-vindo. Boa noite, Igor, Maíra, Letícia, todo o pessoal que está acompanhando. É muito bom a gente estar participando de uma formação sobre a Laudato Si com tanta gente jovem, né? Porque essa é a perspectiva, essa é a expectativa. A gente que é mais velho, a gente tem que ir se convertendo depois que adquiriu um monte de vícios na questão socioambiental. A juventude já pode vir renovada. Mas também vi que tem muitos religiosos, muitas religiosas, padres, e gente de vários lugares do Brasil, já alguns nomes que a gente se conhece. Então vamos conversar aqui hoje. E o foco mais específico é o capítulo 5º e o capítulo 6º da Laudato Si, mais em cima da questão do agir. Eu vou trabalhar com o texto na mão. Então, se vocês tiverem o texto aí na mão e quiserem acompanhar, a gente pode ir conversando a partir daqui. Só lembrar que, anteriormente, vocês devem ter visto, então, os 4 capítulos anteriores, né? O primeiro, quando Francisco vai colocar aquela questão, o que é que está acontecendo com a nossa casa comum?
É uma pergunta, é uma afirmação também, em todo aquele diagnóstico da sociedade que a gente vive, da sociedade tecnocrática, predadora. Na Evangelho Gaudium, ele vai falar de uma economia que mata, ele vai falar do descaso com a casa comum, com as criaturas, com os pobres, com as pessoas, né? No segundo capítulo, ele vai falar do Evangelho da criação. A criação nos fala, é Deus que nos fala pela criação. A criação nos fala de Deus também. Então, é todo o segundo capítulo com raízes bíblicas, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, na patrística, nas declarações das igrejas, nas declarações de outras religiões, nas declarações de cientistas, de sábios. Ele aborda, recolhe nos vários campos do saber e das experiências o que está acontecendo com a nossa casa comum e o anúncio de um evangelho da criação. Uma coisa nova, rara na igreja, que é esse entendimento da criação como um evangelho. No capítulo 3, ele fala da raiz humana da crise ecológica. Portanto, no capítulo 4, ele vai falar da exigência de uma ecologia integral, se a gente quiser sobreviver, se a gente quiser contribuir com o planeta, se a gente quiser ser um cristão também integral, né? E hoje, então, o capítulo 5º e o capítulo 6º, mais sobre a questão do que fazer, do nosso agir, e também daquilo que ele insiste de celebrar. A metodologia de Francisco vai no ver, julgar, agir e celebrar. O que tem de bom e o que tem também de nefasto, de ruim, né? A gente celebra no sentido de superar. O capítulo 5º são mais algumas linhas gerais de orientação na macropolítica da Casa Comum, a questão mundial. Como o tempo da gente é restrito, eu vou começar pelo capítulo 6º, porque diz diretamente respeito ao agir que começa no cotidiano da nossa casa. Então, quem quiser acompanhar, a partir do número 202, em que Francisco vai falar dessa educação e de uma espiritualidade ecológica. A questão de uma espiritualidade ecológica, ela é nova no âmbito eclesial, embora ela seja antiga na pessoa de Francisco, São Francisco, e na pessoa de Clara. Mas a igreja nunca conseguiu assimilar isso direito. Embora São Francisco seja um ícone da ecologia integral, celebrado inclusive fora da igreja, essa compreensão tem nas diversas religiões, inclusive de quem não tem religião nenhuma. Essa visão de que tudo é integrado, da fraternidade universal, da mensagem de cada criatura, como se diz lá no Evangelho da Criação, isso não foi bem assimilado na história da nossa igreja, dentro de uma reflexão teológica. Alguns teólogos, sim, mas esses teólogos são mais marginais dentro da igreja. Então, Francisco vai insistir nesse capítulo 6º, muito nessa questão de uma educação, que é o que nós estamos fazendo aqui, é uma reflexão sobre a Laudato Si, né? E cada vez que vocês estiverem fazendo isso, num grupo de oração, num grupo de estudo, num grupo de formação, numa luta concreta, vocês vão estar fazendo também aquilo que ele chama aí de uma educação, né? E de uma espiritualidade. Eu acho que a gente não pode separar a questão dessa espiritualidade, porque a espiritualidade é uma coisa muito simples de se entender. Qual é o espírito que move a gente, né? Aqui no Nordeste tem umas expressões que eu acho ilustradoras nesse sentido para a gente entender espiritualidade. Quando eu cheguei por aqui, o pessoal dizia muito assim de menino muito arteiro, como a gente chama, tem espírito de latravera. Eu até demorava para entender o que era isso. Mas é um menino muito arteiro, muito cheio de vida, muito de energia. Então, espírito de lata velha, imagina, né? Que a lata velha, quando o vento bate, fica zoando. O espírito do cão. É outro tipo de espiritualidade, né? Ou o espírito bom, o espírito de Deus, o Espírito Santo, né? Então, você tem espiritualidades
né? E o que é a tua espiritualidade? É aquele espírito que te move. Então, você mesmo pode se colocar diante de si mesmo, diante do espelho, da sua própria consciência, e um dia se perguntar, afinal, qual é o espírito que me move? Né? Então, é essa formação e essa espiritualidade para a gente poder fazer a luta daquilo que veio antes, da conversão de uma ecologia integral e de uma conversão ecológica. Então, aí no número 205, nas primeiras frases, ele vai escrever assim: diante dessa crise ecológica que a gente está passando, diante de tanta coisa ruim que a gente vê, e vê todos os dias, não é? Nessa crise do Covid-19, nessa crise ecológica das queimadas, da destruição ambiental, da poluição das águas, da poluição do ar, da devastação da biodiversidade, da mudança do clima, dessa ganância que parece não ter limites. Então, Francisco vai insistir assim no número 205 e que serve para ser o fundamento da nossa espiritualidade ecológica integral, integrada. Ele diz: nem tudo está perdido, porque os seres humanos, capazes de tocar o fundo da degradação, podem também superar-se, voltar a escolher o bem e regenerar-se, para além de qualquer condicionalismo psicológico e social que lhes seja imposto. O ser humano tem a capacidade de sair das cinzas, tem a capacidade de se reerguer. Nós estamos celebrando esses dias aí as exéquias de Pedro Casaldáliga. Eu convivi com ele durante os tempos que eu fui da coordenação nacional da CPT, a gente se encontrava muito. E um dia fui eu que estava dizendo para ele queria entender, em conversa particular, o que significava essa crise global, do aquecimento global. Isso foi lá pelo ano 2000, mais ou menos. E eu estava dizendo que a queima dos combustíveis fósseis, das florestas, gerava gases, e esses gases iam para a atmosfera, e isso funcionava como um cobertor, o sol entrava, aí os raios do sol, o calor não consegue sair, isso estava aquecendo o planeta, e que os cientistas diziam que isso ia causar uma hecatombe no planeta, uma dizimação da humanidade, de todas as formas de vida. Eu nunca esqueço, porque essas coisas a gente dificilmente esquece. Ele olhou para mim e falou assim, não. A humanidade não é suicida. A humanidade vai encontrar um caminho para se reerguer. Então, esses dias, quando ele faleceu, a gente ainda está celebrando, né, essa passagem dele, essa Páscoa dele. Eu me lembrei disso, porque eu acabei vendo um texto, aí, entre tantos textos que publicaram na internet, em que ele diz que por que a humanidade, para ele, tem futuro? Por que a humanidade procura caminhos bons? Porque ele diz assim, porque a humanidade tem o DNA de Deus. É espetacular, quer dizer, nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, embora haja momentos de insanidade total, de obscuridade total como esse, o Boff diz isso, é um momento de demência da humanidade, chega um momento em que as pessoas de bom senso voltam, né? Mas esse momento é terrível. Não estamos negando o que está acontecendo. Nem os sofrimentos, nem o processo de destruição. É muito sofrimento para cima de muita gente, inclusive com mortes e com luto. Mas a humanidade, ela vai dar paz, no sentido de se reencontrar. Esse espírito é o que deve mover a gente. O espírito de acreditar que Deus participa da história. E que a humanidade tem coisas boas que prevalecem e que nós temos o DNA de Deus. Não está aqui no Laudato Si, poderia até estar, né? Mas é uma frase de Casaldáliga para a gente. E aí ele vai seguindo, no número 206, ele diz, eu vou para o 207. Francisco cita um trecho da Carta da Terra, que foi feito pelo Boff, pelo Gorbachev, por um mundo de cientistas e gente do mundo inteiro. E ele diz assim, como nunca antes na história, o destino comum obriga-nos a procurar um novo início
Que o nosso seja um tempo que se recorde pelo despertar de uma nova reverência face à vida, pela firme resolução de alcançar a sustentabilidade, pela intensificação da luta em prol da justiça e da paz, e pela jubilosa celebração da vida. Né? Ele sempre insiste isso. No Sínodo para a Amazônia, eu estava lá, fiquei doente lá, não participei muito, mas às vezes que eu vi, ele insiste muito nisso, né? No celebrar a vida, celebrar os sinais de vida. Eu acho que isso também é um ponto da nossa espiritualidade e da nossa educação, né? Para a gente não ficar só no lado obscuro da vida, né? Mas a gente ser capaz de enxergar e ser capaz de celebrar aquilo que a vida vai colocando para a gente. Acho que isso é importante, isso serve para orientar as nossas práticas, as nossas ações, as nossas espiritualidades. E aí, no número 210, quando ele está falando da educação para uma aliança entre a humanidade e o ambiente. Porque parece que nós vivemos em guerra com a nossa casa comum. Né? Certas atividades econômicas, se não destruírem, elas não sabem se colocar. O agronegócio, por exemplo, ele só sabe se colocar com sua monocultura de boi, ou sua monocultura de soja, ou de eucalipto, se ele destruir toda a biodiversidade que tiver naquele pedaço. Você tem que passar por, então, eliminar todas as formas de vida, que são habitat também dos animais, até dos vírus, né? Para que ele coloque ali a sua monocultura. Então, essa aliança entre o ser humano e a criação, que os índios fazem tão bem, as culturas ancestrais, por isso que no Sínodo para a Amazônia, Francisco insistia muito nisso, nós temos que ouvir os povos indígenas, as suas culturas, a sua sabedoria. Eles sabem viver, conviver, eles fazem parte da natureza, eles nos ensinam nesse sentido, não é? Então, ele coloca nesse sentido, né, da educação ambiental, que deve se educar e deve educar também, como um processo de formação como esse, ele vai dizer o interior consigo mesmo, o solidário com os outros, o natural com todos os seres vivos, o espiritual com Deus. Esse é o quadripé que nos sustenta. A relação com Deus, a relação com as pessoas, a relação com o ambiente que nos cerca e a relação com a gente mesmo. Esse é o fundamento da vida cristã. O resto tudo é adereço. Religião, normas, mesmo sacramentos, mesmo a palavra de Deus, tudo isso serve para nos ajudar a viver essa relação com o todo, que é com Deus, que é com as pessoas, que é com a criação e que é com a gente mesmo. É nisso que a gente encontra a vida, encontra o sentido da vida, não é? Aí ele falando nessa educação, no número 211, ele diz, às vezes, porém, essa educação, chamada a criar uma cidadania ecológica, limita-se a informar e não consegue fazer maturar hábitos. É a questão também que apareceu muito no Sínodo da Amazônia, chamada conversão cultural. Eu acho assim, um dos capítulos mais bonitos do documento para a Amazônia. Quer dizer, não basta um ato isolado da parte da gente. Né? Atos isolados a gente faz. Agora, fazer uma conversão de costumes, de hábitos, de um outro estilo de vida, como ele disse ali atrás. Né? A gente tem que ter um outro estilo de vida numa sociedade que é consumista, numa sociedade que é predadora, numa sociedade que é acumuladora, numa sociedade que é irresponsável. Né? E se você olhar para a vida de certas pessoas, como é o caso de Casaldáliga, por exemplo, né? Aquilo de você nada ter, nada levar, nada matar, sobretudo, ele colocava isso, não é que essas pessoas estavam propondo a miséria. Nunca vi o Pedro propor miséria. Nunca vi Dom Helder Câmara propor a miséria, a fome, a sede. Não. Eles sempre lutaram no sentido de superar as necessidades básicas, né?
mas a gente levar uma vida simples, né? Para a gente não cair nessa sociedade de consumo. E essa cilada é permanente para a gente, né? Esses dias, um caso aqui muito próximo de uma pessoa da família, ela quer um celular, mas ela não quer qualquer celular, né? Eu nem entendo muito de celular, mas ela quer um iPhone de última geração, uma coisa assim, dizem que de 4.500 a 5.000 reais. Eu acho que o meu celular aqui de R$1.000, que eu já acho caro, ele me dá tudo que eu preciso, mas não é o que o celular vai te dar, é o status que ele vai te dar, né? É a presença no meio das colegas, das pessoas de escola e tal. E, então, se você cai nessa sociedade que devora as pessoas do consumo, aí você realmente perde a simplicidade de vida. Então, é a conversão cultural de outros hábitos, outros costumes, aí no trato com tudo, com a água, com a energia, que começa dentro de casa, com o lixo, né? Mas depois, é claro, tem que passar para a rua, tem que passar para o bairro, tem que passar para a cidade, tem que passar para o país que você mora, tem que passar para a casa comum, que é o lugar de todos nós, né? Aí ele diz, e onde é que a gente vai fazer, então, essa formação? Eu acho importante isso, porque são os vários âmbitos, não é só num lugar. A escola, quem aí trabalha com educação, né? A família, espaço de educação, que não é fácil, né? Nem para a gente, porque a conversão ecológica é uma conversão como qualquer outra. Ela é difícil. Nenhuma conversão é fácil. Ela nos leva para o bem, mas elas são exigentes. Os meios de comunicação, estamos fazendo isso aqui através das mídias sociais, essas 1000 possibilidades que se abriram hoje em dia, ainda mais vocês que são jovens, que dominam tudo isso, não é? Então, essa possibilidade de você fazer a educação por esses meios de comunicação que estão aí. A catequese, né? Quem trabalha como catequistas, paróquias, que esses conteúdos de uma fé integral, de uma ecologia integral, de uma conversão ecológica, já venham na catequese. Não precisa ser como nós, fomos educados a cuidar só da gente mesmo. No máximo, a gente foi educado a cuidar da família. E tem um monte de gente hoje em dia, nas mídias, sobretudo nas televisões e nas rádios, que o máximo que consegue ir é pedir por sua família. Não tem essa visão de sociedade, não tem essa visão de mundo, de casa comum, de humanidade, de reino de Deus, né? Então, a gente precisa se educar para isso, né? E outros, a liturgia, eu sempre insisto com o pessoal, eu vi que tem vários padres, a liturgia deve ser uma fonte também de educação ecológica, porque você tem o ofertório, normalmente o pessoal no interior, sobretudo nas comunidades simples, quando você vai ter que fazer uma celebração, o pessoal coloca flores, coloca rosas, enfeita o altar, tudo aquilo tem uma dimensão ecológica, tem uma dimensão ambiental, faz um altarzinho, né? O pessoal se veste melhor para ir para uma celebração, coloca a roupa melhor que tem, né? Gosta de, mesmo que seja, às vezes, debaixo de uma grande árvore, de uma bela árvore. As missas mais bonitas aqui pelo sertão, que eu sempre participei, são aquelas celebradas ao ar livre, às vezes debaixo de árvores milenares, à beira do Rio São Francisco, né? É o templo mais bonito que eu conheço, né? São as celebrações mais bonitas, né? Uma boa educação escolar em tenra idade coloca sementes que podem produzir efeitos durante toda a vida, na catequese também. Mas quero salientar a importância central da família. Por quê? Francisco, é o lugar onde a vida, dom de Deus, pode ser convenientemente acolhida e protegida contra os múltiplos ataques a que está exposta e pode desenvolver-se segundo as exigências de um crescimento humano autêntico, contra a denominada cultura da morte. A família constitui a sede da cultura da vida. Nós estamos no mês da família, celebrando a família, mas as celebrações da família que a gente faz são extremamente restritivas, né? A família, no sentido cristão, ela não pode ficar enclausurada em si mesma, fechada sobre si mesma. Ela tem que se abrir para as outras famílias, ela tem que se abrir para a sociedade como um todo. Quando o Francisco fala em igreja em saída, ele está querendo falar, não é só sair da igreja para a porta da frente da igreja, não.
É você sair do âmbito eclesial e se inserir nas realidades do mundo, nas lutas sociais, nas lutas ambientais, na luta do bairro, nas lutas dos movimentos, na luta pela educação, na luta pela saúde. Isso que é você sair, uma igreja em saída. Não é só sair de dentro da igreja para a praça da igreja, né? É você sair do âmbito eclesial e se inserir no âmbito da sociedade como um todo. Aí ele pede a conversão ecológica, que inclui tudo isso da gente, né? Já falei para vocês, vocês sabem disso. A conversão ecológica não é uma coisa simples, né? Ele fala isso dos cristãos que não incluem essa conversão integral. Aí no número 217 ele diz, falta-lhes a essas pessoas, a esses cristãos, pois uma conversão ecológica que comporta deixar emergir nas relações com o mundo que os rodeia todas as consequências do encontro com Jesus. Viver a vocação de guardiões da obra de Deus não é algo de opcional, nem um aspecto secundário da experiência cristã, mas parte essencial de uma existência virtuosa. Pois aquilo que nós estamos fazendo é parte da nossa dimensão de fé, é uma dimensão da nossa fé. E é uma dimensão da evangelização. Então não pode ser mutilado. A gente tem que tentar buscar. E a gente tem que tentar ajudar as pessoas a viverem isso de forma integral, né? E ele diz, essa conversão implica, né, um cuidado generoso com a criação. Cheio de ternura, está no número 220. Implica gratidão e gratuidade. Ou seja, um reconhecimento do mundo como dom recebido do amor do Pai, e, consequentemente, provoca disposições gratuitas de renúncia e gestos generosos, mesmo que ninguém os veja nem agradeça. Não saiba a tua mão esquerda o que faz a direita. E teu Pai, que está nos céus, escondido, te dará a recompensa. Implica ainda a consciência amorosa de não estar separado das outras criaturas. Com esse reconhecimento que eu não estou separado da árvore, porque eu respiro o oxigênio que elas me dão, não estou separado dos animais, não estamos separados nem dos vírus, né? Nós temos uma montanha de vírus dentro da gente. Alguns podem nos prejudicar, mas outros nos beneficiam. Então, esse processo de integração no todo, essa consciência, ela deve ser de gratuidade, de gratidão, né? Eu estava vendo, cada dia o pessoal vai fazendo uma evolução, que em alguns países estão reconhecendo os animais como sencientes. O que é sencientes? É uma analogia com conscientes, que os animais têm sentimentos de angústia, de tristeza, de depressão, de medo, de raiva, como nós animais temos. A única coisa que eles não têm é consciência, mas os sentimentos todos eles têm. Então, essa senciência vai também nos dando um outro entendimento da relação com os animais, com os vegetais, e vai pedindo da gente uma evolução, uma conversão, que a gente não tem até agora, né? Então, essa conversão ecológica implica em tudo isso, né? Que cada criatura nos dá tem a sua mensagem, ele diz. Cada criatura, mesmo as invisíveis, né? Mesmo as criaturas menores. No número 222, ele vai dizer, essa consciência que a gente tem de respeito e de relação deve gerar na gente uma alegria, para a gente sair da obsessão do consumo. Claro que tem gente que não tem nem o que comer, não tem nem o que vestir, não tem onde morar. A Sexta Semana Social Brasileira está debatendo sobre isso. Terra, teto e trabalho. Mas aí já é o chamado pão de cada dia. Isso é para todo mundo. E o pão de cada dia na Bíblia, no Pai Nosso, não é só o pão de comer. É aquilo que uma pessoa precisa para viver com dignidade. É a roupa, é a saúde, é a educação, é o calçado, é a casa, é a comida, é o salário digno. Isso é para todo mundo, né? Mas daí você dá um salto para a sociedade do consumo e consumista, aí então você vai entrar num outro mundo. É esse mundo louco e alucinado e ganancioso que está aí, não é?
Ele chama isso de sobriedade. A sobriedade vivida livre e conscientemente. Essa é a opção fundamental, gente. Se você escolhe levar uma vida sóbria, você não vai estar pensando em acumular riquezas, você vai estar precisando, claro, ter o teu trabalho, ter tua renda para a tua família, para sustentar, isso sim, mas você vai estar aberto para a solidariedade. Se você partir para a lógica da acumulação, isso não tem como conviver. Né? Não tem como conviver. Ou é uma coisa ou é outra. E a tentação é permanente, é a vida inteira. Né? Não pense que um dia a gente faz a opção e essa opção está feita para sempre, não. A gente faz uma vez, mas precisa refazer a cada dia, a cada momento no futuro. Né? Ele diz, vai encontrar alegria onde? Ele diz, encontrar nos encontros fraternos, está no número 223. No serviço, na frutificação dos próprios carismas, na música, na arte, no contato com a natureza, na oração, na contemplação, na festa, né? Tudo isso são ambientes em que a gente pode encontrar num bom livro, né? Num bom debate, num bom encontro da comunidade. A gente não precisa viver o tempo inteiro debruçado em shopping center, pensando em comprar, em consumir. Né? E, aliás, por mais que você compre, nunca vai ficar satisfeito. Não é isso? Ele diz que para isso a gente precisa estar em paz com a gente mesmo. E ele diz aqui, então, no número 225, uma ecologia integral exige que se dedique algum tempo para recuperar a harmonia serena com a criação, refletir sobre o nosso estilo de vida e os nossos ideais, contemplar o Criador que vive entre nós e naquilo que nos rodeia e cuja presença não precisa ser criada, mas descoberta, desvendada. E aí, então, depois, no capítulo 5º, ele vai falar muito de que isso não é só uma questão pessoal, é uma questão comunitária, é uma questão social, é uma questão política, é uma questão que existe uma governança mundial. Ele fala de novas autoridades, ele fala de todas essas lutas mundiais pelo clima, pela biodiversidade, a luta contra a desertificação, não é? Nos últimos documentos, ele chama o clima também de bem comum. Aliás, na própria Laudato Si, ele chama lá atrás, a biodiversidade é bem comum, a água é bem comum, né? A terra, os solos é bem comum, as culturas dos índios, dos povos são bem comuns. Então, isso aí são lutas que a gente precisa sair da gente mesmo, sair do ambiente familiar, sair do ambiente da comunidade da gente e se inserir nas lutas do mundo. Aí você tem o campo das pastoras sociais, você tem o campo, por exemplo, dos movimentos, como esse, da luta global pelo clima, né? Você tem os movimentos sociais, que você pode entrar, as lutas sindicais, as lutas de bairro, as lutas pelos direitos humanos, né? Se você procurar, você acha. A única coisa que não pode fazer é ficar fechado sobre si mesmo. Mesmo nessa situação que a gente está vivendo, do Covid, a gente pode estar se encontrando por esse caminho, né? E, ao mesmo tempo, esse vírus nos obrigou a pararmos dentro de casa. Não foi uma opção da humanidade, essa quarentena. Foi uma imposição da Terra, uma imposição da nossa casa comum, que nos disse, vocês agora vão ter que parar um pouco para que as outras criaturas possam respirar também, possam se refazer, né? Então, acho que esse é o clima, né, do nosso fazer, do agir, que começa no dia a dia. Aí tem a luta da agroecologia, aqui no semiárido a gente tem a luta da captação da água de chuva para beber, água de chuva para produzir, as cisternas, a agroecologia adaptada ao semiárido, adaptada à Amazônia, ao Cerrado, ao Pantanal, a cada bioma, a agricultura familiar, não é? As cooperativas, tudo isso numa lógica de sustentabilidade, que já é inventando um mundo novo. Ainda não é um mundo novo, mas são embriões reais, né, de um mundo novo. Termino com esse exemplo. Esses dias eu via que o MST distribuiu mais de 600 toneladas de alimentos para os mais necessitados, que nesse momento estão passando necessidade. Então, todas as nossas lutas para cestas básicas, partilha nessa hora
é necessário. Mas isso não é apenas um símbolo, isso são lutas reais, né? Então, o reconhecimento dos territórios quilombolas, indígenas, da agroecologia, da agricultura familiar, da agricultura camponesa, da convivência com os biomas, tudo isso são sinais reais que já apontam para como será o futuro, né? Talvez essa civilização predadora não sobreviva, mas a civilização baseada na vida simples e na cultura do povo, essa é a que tem chance de sobreviver. Devolvo a palavra para o Igor, para os coordenadores, não sei como é que estão as interferências, mas a gente abre a conversa. Bom, muito obrigado, Gogó, por essa motivação e por esse caminho aí entre os capítulos 5 e 6 da Laudato Si. Com certeza, essa conferência ela é muito frutífera, e levando em consideração que a partir daqui é tudo prática. Então, essa última conferência, ela já prepara os participantes para elaborar um projeto final durante o tempo da criação, que vai de 1º de setembro a 4 de outubro. Então, inclusive, tem algumas perguntas e comentários aqui sobre isso. Então, eu chamo a Mari e a Letícia para ajudar a gente na sistematização das perguntas. Perfeito. Obrigada, Igor. Antes da gente passar para as perguntas, eu gostaria só de lembrar todo mundo, aquele lembrete semanal que a gente faz por aqui. Nós estamos lá no Instagram como @vivalaudato-si. Se você quiser tirar uma foto aqui da conferência, fazer um stories e marcar a gente, nós vamos repostar todo mundo que fizer essa publicação, tá? É @vivalaudato-si. O Igor vai colocar aqui no lado no chat o @ direitinho para vocês encontrarem. Vamos lá para as perguntas. A gente separou aqui, primeiramente, o primeiro bloco de perguntas, que são 2 perguntas que têm um assunto em comum, tá? Então, a primeira é da Mary. Ela perguntou o seguinte: a conversão ecológica não é novidade para a Igreja com o Papa Francisco, já que virou o centro de debate, ainda há clérigos não voltados para a problemática. Então, como chegar até as bases? E, em complemento, a Mercy Soares, ela perguntou: como fazer com que cada paróquia se torne um ponto de referência de ações socioambientais? Então, bom, eu contei para vocês que eu tive lá no Sínodo para a Amazônia. Bom, cheguei lá, já disse, eu fiquei doente, não participei de muita coisa, mas de algumas sessões mais para o final eu consegui participar. Me chamou a atenção num dia, numa plenária grande, o Papa Francisco estava lá, ele ia em todas as grandes plenárias. E aí ele ouvia por horas, no finalzinho ele dava uma palavra, mais de orientação, tal, ele não intervinha muito, ele deixava o povo falar mesmo e ouvia. Mas ele me chamou a atenção um dia com essa frase, dizendo para o pessoal que estava lá da Amazônia, sobretudo para os bispos, índios, os poceiros, os padres, eu acho que era o único do Nordeste brasileiro que estava lá. E ele dizia assim: olha, eu não tenho receita para vocês. Vocês que estão vivendo lá, vocês que moram lá, vocês que têm que encontrar os caminhos. Isso me chamou a atenção porque seria muito fácil para ele dar uma receita, tipo receita de bolo. Façam assim, assim, assim e vocês vão achar o caminho. Não, ele dizia: eu não sei. Vocês que estão lá, vocês que têm que achar o caminho. Então, veja, eu diria isso a mesma coisa para o pessoal que está colocando essa questão. Aí na paróquia, você tem que achar o caminho, né? Não tem quem vai achar esse caminho para vocês. Tem possibilidades, isso tem. A catequese, a liturgia, uma coisa que reúne multidões, que são a chamada piedade popular, que são as festas de padroeiros, né? E todos os nossos padroeiros têm uma dimensão ecológica. Coloco para vocês, por exemplo, eu fiz um CD, esse CD está disponível na internet, chamado Maria e Ecologia. Eu fiz umas 14 ou 15 músicas só em cima de Marias, mas Maria Nossa Senhora, ligada a tema de ecologia. É impressionante como isso está na piedade popular.
Por exemplo, Nossa Senhora Aparecida, encontrada dentro de um rio. Por quem? Por escravos, pescadores, que foi para a mão dos escravos. Você tem toda uma dimensão ecológica na figura de Aparecida. O Círio de Nazaré, Nossa Senhora no Belém do Pará, encontrada dentro de um igarapé, por um índio, um caboclo, que pegava essa imagem e trazia para a capela. E conta a lenda do Círio de Nazaré, que no dia seguinte, a imagem de Nossa Senhora de Nazaré estava lá no igarapé outra vez. Traziam para a capela, ela voltava para o igarapé. Quer dizer, pelo gosto dela, ela ficaria no igarapé e não dentro do templo, né? Encontrada, então, sempre esses elementos. A figura da mulher, a figura feminina, um ícone, né? Os elementos da natureza, terra, água, floresta, e pessoas simples do povo, índios, pescadores. Aqui, a nossa padroeira, em Juazeiro da Bahia, que é pouco conhecida, chama Nossa Senhora das Grotas. Ela foi encontrada em 1706, 10 ou 11 anos antes de Nossa Senhora Aparecida. Diz a lenda que foi encontrada por um índio dentro do Rio São Francisco, numa grota do Rio São Francisco, e o índio deu essa imagem para um vaqueiro, o vaqueiro entregou essa imagem para o missionário franciscano, capuchinho, que naquela época missionava o Vale do São Francisco, e ela é nossa padroeira até hoje. Também os mesmos elementos. Mas aí, se você vai para São Francisco, se você vai para Santa Clara, se você vai para Santana, né, a avó de Jesus, a mãe de Maria, a lenda do sertão é qual? Aonde Santana pisou, nasce uma fonte de água. Né? Então, Feira de Santana é isso. É um lugar que tem uma feira e que tinha uma fonte de água onde a feira ficava perto. Por isso que é Feira de Santana, aqui na Bahia. Então, se você for, né, pegar a religiosidade popular, a piedade popular, o Padre Cícero, vocês vão encontrar muitos caminhos de educação ambiental, de respeito pela criação, de respeito pela natureza, que o povo já tem, já curte, né? Agora, a gente precisa ter olho para isso. Ficar atento, tentar descobrir e tentar potencializar sem precisar interferir demais. De resto, é criar, gente, é catequese, é criar grupo, cursos. Se não tem, tome a iniciativa, vá em frente, né? Sempre é possível alguma coisa. Mas receita pronta não tem. Bom, a gente tem um bloco 2 de perguntas, né? Também temos a pergunta da Messi Soares, novamente, que ela pergunta como as decisões políticas internacionais interferem na vida local e nacional de um cidadão. E o Pedro Coutinho também pergunta como conseguir conscientizar os líderes mundiais para esta causa, visto que, na maioria das vezes, são movidos por interesses de grandes corporações, na verdade. O pessoal que fez a pergunta sabe que essa questão é global. Na verdade, os grandes pensadores que eu conheço, como o Boff, os amigos dele, da ciência e tal, eles colocam o Papa Francisco como a grande liderança mundial do momento. Você não vai esperar isso do Trump. Você não vai esperar isso de outras lideranças. No Brasil, então, nós vamos esperar essa liderança de quem? Não é? E olha que no Brasil não é só uma questão dessa extrema-direita que está no poder. Nós tivemos imensas dificuldades, mesmo no tempo, com a questão ambiental. Embora fosse melhor, a gente podia discutir, podia brigar, tal, mas a gente teve imensas dificuldades com o próprio Lula, a gente teve imensas dificuldades com a própria Dilma. O pessoal da região de Belo Monte, lá no Xingu, teve imensas dificuldades, porque o entendimento de que deve prevalecer a questão econômica é meio generalizada no mundo político, tanto na direita, na esquerda, como no centro, né? E muitas vezes você teria que renunciar a certas obras, a certas atividades econômicas em nome do conjunto. Tem um cientista inglês chamado James Lovelock, ele escreveu A Vingança de Gaia, ele tem uma frase que eu nunca mais esqueci também, ele diz assim, nem tudo na nossa casa comum, nem tudo na Terra está disponível para o ser humano. Porque a Terra também tem seu metabolismo.
ela também precisa respirar, ela também precisa ter uma temperatura ambiente adequada, senão ela mesma se sente mal. Aí ela se reajusta, ela se reorganiza, não é? Para poder continuar gerando a vida. Então, nesse sentido, nós temos dificuldades imensas no mundo. É uma nova geração que realmente tenta combinar essa questão social com essa questão ecológica, lembrando, por exemplo, que a nossa casa comum, economia e ecologia, tem a mesma raiz. As duas vêm de oikos, casa, né? Só que oikologia é você cuidar da casa e oikonomia é você abastecer a casa. E aquele versículo 15 do capítulo 2 do Gênesis, a Bíblia está plenamente consciente disso. A tarefa do ser humano é cultivar e guardar. O que é cultivar? É a economia. Nós temos que cultivar, mas temos também que guardar. E aí tem uma tensão, né? Se a gente não conseguir construir parâmetros econômicos que respeitem a ecologia, nós vamos tendo esses problemas destrutivos. Agora, se isso continuar, a Terra vai reagir. A Terra vai reagir, vai dar o seu limite, e aí ela impõe limites a nós. Como está impondo limites agora? Muita gente vê isso agora como um sinal, mas se não houver uma mudança, aí a Terra impõe um limite definitivo. Ela tem o comando sobre nós. A oração de São Francisco diz que a Terra é uma mãe, é uma irmã que nos governa. Então, essa ilusão de que nós mandamos na Terra, isso acabou. A Terra, se for preciso, ela bota a ordem, vamos dizer assim, e restabelece as coisas conforme as necessidades que ela sentir. Eu vi o pessoal ali dizendo que pegou a imagem do Círio de Nazaré, lá na região amazônica, e colocou em casa. Eu acho que a gente tem que dar essa dimensão, né? Quem gosta das imagens, quem gosta dessas referências, essas Marias têm toda essa tradição. Eu acho que eu não acabei de falar, o meu CD Maria e Ecologia, ele está disponível na internet. Você pode ir lá, tem todas essas músicas. Uma para Guadalupe, para Nossa Senhora Aparecida, para Nossa Senhora do Círio de Nazaré, para Nossa Senhora das Grotas, que fala exatamente disso. E coloquei o texto também, porque faz um comentário. É para a gente abrir um pouco a mentalidade da gente, entender essa dimensão ecológica, social, ecológica presente na chamada piedade popular. Perfeito. Gogó, a gente tem uma pergunta aqui da Cristina, que ela vai falar sobre os problemas e o sofrimento. Na verdade, no começo do curso, lá, quando a gente vai no ver, a primeira conferência ela é sempre um pouquinho mais assustadora para quem ainda não tem contato com números e dados a respeito da crise climática, né? E ela assusta um pouco, mas a partir desse processo, dessa caminhada no curso, a gente vai alimentando essa esperança que o Papa Francisco nos dá, né? E a pergunta da Cristina, ela é muito pertinente. Ela vai falar assim: são tantos os problemas, tanto é o sofrimento. Como saber se estamos no caminho certo no cuidado da casa comum? Eu acredito no pequeno gesto, mas muitas vezes me vejo angustiada com a urgência das questões e me sinto impotente. Não é só você, Cristina. A gente se sente impotente, né? A gente se sente incapaz. Aí que eu acho, por exemplo, que está a fé que alimentou, por exemplo, o casal Dáliga durante a vida inteira. Ele dizia assim, agora não lembro exatamente as palavras, mas qualquer coisa desse tipo, nós somos defensores de causas derrotadas e invencíveis. Quer dizer, a gente pode até estar perdendo e pode até não estar enxergando o que está acontecendo, mas o que é justo, o que é bom, é uma causa invencível. Um dia essa justiça se faz, um dia essa verdade se faz. É por isso que a gente continua. O Pedro Casaldáliga, ele trouxe para dentro da dimensão social e ambiental a famosa noite escura dos místicos espanhóis, sobretudo de Teresa d'Ávila e de João da Cruz. Só que para Teresa d'Ávila e João da Cruz, a noite escura era uma coisa pessoal e subjetiva, de dentro da alma deles. Pedro traz a questão da noite escura para o âmbito social. É ele que trouxe essa expressão, a noite escura do neoliberalismo.
né? Quer dizer, também em sociedade, há momentos da história que a gente não consegue enxergar. Mas, se você ler o poema Noite Escura, eu acho que é o do João da Cruz, tem um momento que, no poema, ele diz mais ou menos essa frase, que eu não lembro exatamente também. É exatamente por não enxergar por onde eu vou, que eu vou. Né? Tem hora na vida que você não vai enxergar. Né? Então, você faz o ato de fé e avança. Né? E aquele que conduz tudo sabe por onde as coisas vão escapar. Eu tive muitas vezes na vida essa sensação da impotência e da inutilidade. Sabe quando é que eu comecei a rever isso? Em 2 momentos. Primeiro, quando a gente conseguiu fazer aqui no semiárido brasileiro quase 1 milhão de cisternas de captação de água de chuva, e isso mudou o semiárido brasileiro, quando diziam para nós que isso aqui não tinha conserto. Isso era inviável. Né? Em 15, 20 anos, nós mudamos uma realidade que a classe política dominante dizia que era imutável em 500 anos. E um dia, um exemplo assim, bem pessoal. Eu estava indo um dia aqui de uma cidade para outra, eu moro em Juazeiro da Bahia, estava indo para Remanso. No meio tem uma cidade chamada Casa Nova, encostei num posto de gasolina para abastecer. Aí encostou uma van, uma mulher saiu da van e veio direto em mim. Aí ela disse, você é o Gogó, não é não? Eu falei, sou eu mesmo. Aí ela falou assim, você está lembrado de mim? Eu falei assim, eu lembro que eu te conheço das comunidades, mas não lembro de onde. Aí ela me falou assim, você me alfabetizou quando eu era criança. Aí eu falei, mas eu nunca fui professor? Ela falou assim, não, você ficou na minha comunidade. Gente, isso foi em janeiro de 79. Eu era um jovem de 20 e poucos anos, né? E durante 15 dias, você alfabetizou as crianças. Eu sou uma das gêmeas. Quando ela falou que eu sou uma das gêmeas, eu lembrei na hora, porque elas eram univitelinas na faixa de 7 ou 8 anos de idade, né? E uma cara da outra. E eu fiquei 15 dias naquela comunidade, fiz a metodologia de Paulo Freire com elas, da alfabetização através daquele método das palavras geradoras. Eu achava que aquilo não tinha servido nada, eu nem me lembrava mais daquilo na vida. Né? Ela queria me dizer, você me alfabetizou, mas ela não queria dizer só isso. Ela disse, eu estou vindo de Petrolina, que é a cidade vizinha aqui do Pernambuco, e eu estou fazendo faculdade agora. Hoje ela já é uma mulher de mais de 40 anos. Né? Então, depois eu fiquei pensando nisso. Né? Muita coisa que a gente faz na vida, você não sabe o que vai frutificar, o que vai ficar, o que está semeado, o que não está. Então, a gente vai fazendo aquilo que é a nossa tarefa, que é a nossa vocação. Vamos semeando, como diz Paulo. Né? Outros vão colher. Tomara que os frutos que a gente... sejam frutos bons daquilo que a gente plantou hoje em dia. A gente tem mais uma pergunta da Mara Denise, que ela pergunta, na Laudato Si, Francisco fala da poesia e da arte como caminhos para cuidar da criação. Quais sugestões você, como artista, nos dá para o eixo agir durante o tempo da criação? Então, eu confesso para vocês que quando a gente veio do Sínodo, no último dia lá, o Papa Francisco ele falou assim, olha, normalmente depois do Sínodo, o Papa pode escrever uma exortação apostólica. E eu não sei se eu vou escrever ou não, porque eu acho que as coisas estão aqui no documento, mas eu vou pensar. E aí ficou aquela dúvida, depois então a gente ficou sabendo que ele ia fazer uma exortação. Aí veio um livrinho chamado Querida Amazônia. E aí, para minha surpresa, o Querida Amazônia veio em forma de sonhos. Um sonho cultural, um sonho ecológico, um sonho social, um sonho cultural, um sonho sinodal. O sonho é uma linguagem aberta, não é? O sonho é aquilo que a gente imagina lá na frente e que a gente vai correr atrás, não é o que está aqui agora. O sonho é a linguagem da poesia, é a linguagem da arte. Né? De vez em quando, a pessoa com quem eu converso um pouco sobre isso,
é o Zé Vicente. De vez em quando a gente conversa sobre essa questão, né? E Francisco está valorizando muito a questão da arte e da poesia. Ele, nos documentos da igreja, apareceu da Laudato Si, e apareceu a citação de Casaldáliga lá no meio, né? No poema de Casaldáliga, de outros poetas. Então, é uma linguagem que a gente precisa prestar mais atenção, né? A gente faz música, faz às vezes a poesia, escreve um texto, e nesse tipo de luta que a gente está. Então, a minha música sempre foi muito, muito pequena, no sentido que é uma temática que não tinha muita gente para prestar atenção nisso. Primeiro, é uma música de ordem religiosa e ambiental, né? E dentro de um âmbito eclesial católico. Né? Não ligava muito para esse tipo de coisa. Nem sei se liga até hoje em dia, ainda mais no mundo de hoje, essa música dos louvores e tal, que é o que predomina por aí. O Zé Vicente dedicou a vida dele a isso. Ele focou na música, na arte e na poesia, né? Eu estou muito envolvido, muito mais nas lutas sociais, nos estudos, tá? Tive menos presente. A música dele é bem mais universal. Mas eu acho assim, gente, quem tiver alguma coisa na linha da música, alguma qualidade, algum dom na linha da poesia, da arte, do teatro, não deixem isso de lado, porque eu digo para vocês, não tenho nome no show business, nessas coisas, mas durante a vida inteira a música andou comigo, e o violão também. Então, no trabalho pastoral, no trabalho concreto, é uma mão na roda, né? É uma mão na roda. Sobretudo quando eu chegava em lugares, mais antigamente, hoje em dia melhorou, mas você chegava em lugares que o pessoal não tinha leitura, né? Não sabia ler, não sabia escrever, mas aí um cordel, né? Eu não tenho vocação para cordel, mas admiro muito toda essa linguagem dos cordéis, porque eles são a poesia direta, simples, bem feita, quem sabe fazer, né? E a música. Nosso pessoal tinha a música como um dos principais caminhos e meios da evangelização. O povo adora a música, adora a dança, né? Então, quem tem algum dom nessa linha, cultive. Não espere fazer disso a vida de, às vezes, ganhar dinheiro, ganhar a vida, porque por aí você pode sair frustrado. São muito poucos os que conseguem viver da sua arte no Brasil. Normalmente você vai combinar um trabalho com a música, mas conheço um monte de gente que faz isso. Combina o seu trabalho semanal com a sua música, a sua contribuição, a sua arte em outros momentos. E é uma grande contribuição, né? A cultura não são só os grandes nomes da cultura. A cultura é o dia a dia, é a identidade cultural de um povo, né? E às vezes sabe fazer aquilo que outros não sabem. Então tem a cultura da dança, das festas, da música, e é fantástico esse rumo aí. E Francisco está valorizando muito isso. Eu acho que então deve servir de incentivo para todos nós. Certinho, muito obrigado, Gogó. Ainda tem muitos comentários, né? Tem muitas perguntas, mas infelizmente a gente já está chegando no limite do nosso tempo. A gente agradece muito a sua dedicação, Gogó, para estar com a gente aqui, para caminhar com a gente nesse eixo do agir, do nosso curso de animadores. Com certeza a gente sai daqui muito inspirado e sai daqui com muitas ideias e com um possível caminho a seguir, não só no nosso projeto final, né, mas assumindo esse compromisso para a nossa vida. Então, muito obrigado por compartilhar com a gente. Antes da gente encerrar, a gente costuma compartilhar uma mensagenzinha de outros animadores, de outros locais, então vou compartilhar agora uma mensagem que vem do Quênia, do continente africano, que é de boas-vindas também para os novos animadores Laudato Si. Jambo, greetings from Kenya, Africa. Hakuna Matata. My name's Brother Benedict Ayodi. I'm a Franciscan Capuchin friar, and I lead the Laudato Si Animators program in English language. I'd like to take this chance to welcome you all this program and to say that we are in solidarity with you
and we hope all of you will graduate at the end of this course. God bless you all. Thank you. Karibu sana. Então, nosso querido Frei Ben, do Quênia. E antes da gente encerrar também, só alguns lembretes, né? Então, lembrando que a próxima semana a gente começa as nossas conferências já no planejamento do projeto final. Então, as próximas, todo mundo vai poder ligar a câmera e áudio para a gente conversar, para a gente dividir em grupos, para a gente discutir esse projeto final. Eu vi que teve perguntas aqui também sobre esse projeto final. Então, amanhã a gente já vai mandar o documento com as informações desse projeto. Pode ficar tranquilo que todas as informações vão ser enviadas. E lembrando que a partir da semana que vem, a gente vai fazer essa conferência em 2 horários, pela questão do fuso horário, né? De quem está dos países de língua portuguesa na África e de Portugal. Então, vai ter uma às 20 horas, o horário normal, mas vai ter uma extra, que vai ser às 4 horas da tarde. Então, cada um identifica o horário que será melhor para atender essa conferência. E do documento, né, já foi falado, então acho que de informação é isso. E como me tocou muito também o Gogó dizendo, né, desse diálogo com Dom Pedro durante esse momento aqui que a gente tem celebrado a vida e celebrado a Páscoa de Dom Pedro com as aldáligas, você dizer que Dom Pedro dizer que o ser humano tem o DNA de Deus, então e isso é uma palavra muito forte de esperança. Então a gente sempre encerra com um trechinho da Laudato Si, mas hoje a gente poderia encerrar com um dos poemas de Dom Pedro, que também fala de esperança e nos mostra que acho que foi a Letícia que disse, né, que o pessoal costuma assustar muito na primeira conferência, que os dados científicos, né, e a urgência de mudança ela é muito grande, a gente acaba assustando, mas é importante a gente entender que apesar da urgência, ainda há tempo. E dentro dessa urgência, dentro desse tempo, queria compartilhar esse poema, né, de Dom Pedro, que ele diz assim: é tarde, mas é nossa hora. É tarde, mas é todo o tempo que temos à mão para fazer o futuro. É tarde, mas ainda é madrugada se insistirmos um pouco. Então, com essas palavras de Dom Pedro, da gente lembrar que ainda há tempo da gente agir e atuar em cuidado dos nossos irmãos e irmãs, em cuidar da nossa casa comum, a gente encerra essa conferência. Agradeço Gogó, agradeço Mai, Letícia, a todos e todas que participaram com a gente até aqui, e a gente segue nessa construção, dando vida e colocando em prática os ensinamentos do Papa Francisco na Laudato Si. Então, boa noite a todo mundo que está com a gente aqui, e a gente segue nessa caminhada. Paz e bem. Boa noite, gente. Paz e bem para todo mundo.